Fala, meus amigos do Autorodagem. Começamos esse vídeo com uma trilha sonora deliciosa, hein? Mas tá na cozinha. Fazendo o quê? Para a madrinha. Mas vamos falar aqui de defeitos. Defeitos do T-Cross. Defeitos e problemas crônicos. Antes de falar de um defeito, eu queria falar muito de uma qualidade que eu deixei aqui nos pontos positivos do T-Cross, que é a facilidade de manutenção desse carro, né? Como eu falei, esse carro ele faz parte de uma gama de produtos da Volkswagen relacionados à plataforma MQB, que é uma plataforma global, ou seja, uma plataforma global ela tem necessariamente uma sinergia fabril, não maior, mas mais otimizada, né? Não necessariamente que os componentes vão ser os mesmos, né? Então, como o componente de amortecedor do Polo vai ser o mesmo, do T-Cross vai ser o mesmo, mas a máquina que vai fabricar vai ser a mesma, né? O ferramental, você vai ter um custo muito menor de ferramental. Esse é um ponto absurdamente incrível do T-Cross, mas também é de outros concorrentes, como por exemplo a Tracker, como por exemplo o próprio Creta, dependendo da versão. E isso também dependendo da versão. Se você quebrar um farol de projetor desse, você tá lascado, meu amigo. É um farol que não custa menos de 3 mil reais. Mas vamos falar de defeitos. Os defeitos crônicos desse carro são bem parecidos com os do Virtus que eu coloquei aqui, que eu já fiz um vídeo. Mas eu queria falar um pouquinho mais específico para os carros que tem a VW Play, né? Esse sistema atualizado, que o hardware é muito bom, não tem nada o que falar. Mas tem muitos casos que o sistema trava. O sistema ele simplesmente apresenta um travamento e você não consegue mais usar o sistema. Se você inutiliza o sistema da central multimídia. Então, esse é um ponto que tem gerado muita reclamação dos clientes, né? Ela está discordando um pouquinho desse ponto. Talvez a gente não tenha esse ponto tão grave, brincadeiras à parte. Mas essa é uma reclamação de muitos donos de T-Cross. Segundo ponto é o câmbio. Atualização do software do câmbio, que às vezes quem deixa de... Para alguns donos, especificamente para o modelo 1.0, para o modelo 1.4, não vi tanta coisa, não procurei tanta coisa em Procon e Reclame Aqui. Mas você tem atualização do câmbio, né? Que ele deixa a troca da primeira para a segunda marcha um pouquinho mais suave, né? E isso é um problema que ele acaba... Eu tive um Virtus na família que teve esse problema, e é um problema muito chato. Na verdade, parece que você está naqueles... Não sei quem é da época, né? Sabe aqueles câmbios automatizados com embreagem robotizado? A Emotion, EasyTronic, Easy Shift, Dual Logic? Então, é muito parecido. O carro ele fica muito seco na troca de marcha. De novo, mesmo problema que a gente tem no Virtus. Você tem dificuldade, dependendo da região, dependendo da concessionária, em você resolver esse problema de uma forma amistosa, né? Então, esse é o primeiro ponto, o segundo ponto. Terceiro ponto, você tem aquela questão do Safe CP também, que é um código que ele fica dando aqui, não para esse Activo Info Display, para o painel digital, para os painéis mais antigos, né? Eu acho que para o 18, 19, que também é uma atualização que a gente faz na Volkswagen, que alguns têm tido facilidade, outros não. Mas, enfim, eu estou deixando registrado para você saber, né, que isso é um problema do Virtus. Quarto problema, bico injetor fazendo chocolate. Eu tenho que cantar aqui também, gente. Vida de produtor de YouTube não é só falar de carro, mas também cantar também. Perna de pau. É você ter o problema com os bicos injetores. De novo, gente, como eu falei no vídeo do Virtus, isso não é um problema específico para o T-Cross. O T-Cross não é uma bomba, o T-Cross não é um carro ruim. Pelo contrário, gosto muito do T-Cross. Mas você tem, dependendo da região que você usa, né, mais etanol, um etanol que às vezes não é de tão boa qualidade, você acaba por reduzindo a vida útil dos bicos injetores. Bicos injetores nem sempre são recuperáveis, nem sempre uma limpeza, uma equalização de bico resolve o problema. E a troca desses componentes, né, embora eu tenha falado no começo do vídeo que a reparabilidade desse carro, né, o custo de reparo desse carro seja baixo, nessa parte mecânica não fica tão evidente isso. Um outro problema, mas aí é um problema muito pessoal meu, tá? É um problema de quem é rabugento nesse sentido. É o packaging. O que é packaging? Packaging é quando a indústria, de uma forma geral, quando ela está concebendo um carro, ela pensa, ela estrutura
todas as divisões do carro. Vou dar um exemplo de packaging, de uma referência de packaging da indústria. Honda Fit. Não, principalmente o de primeira e o de segunda geração. Terceira geração ele deixa um pouquinho a desejar. Se você for ver o desses de duas gerações, ele tinha um packaging absurdamente incrível. Eu acho esse carro fabuloso. Por quê? Porque é um carro que você tem uma distribuição muito boa. Você tem uma região de motor pequena, um habitáculo grande, um entre-eixos pequeno, porta-malas relativamente grande para a proposta do carro, proporcionalmente ao que o carro oferece de tamanho de entre-eixos, e uma habitabilidade muito boa, né? Então, pessoas largas, pessoas ali que você tem, por exemplo, aquele sistema Magic Seat que você consegue levantar o banco traseiro, enquanto que o T-Cross e todos os outros SUVs, isso é uma crítica que eu tenho de uma forma geral aos SUVs, ele tem um packaging horrível. O que é esse packaging horrível? Você tem roda grande. Roda grande, você vai comer espaço aqui dentro. Você não vai comer espaço aqui na frente ou lá atrás. As rodas grandes vão comer espaço lá no porta-malas, vão comer espaço lá no step, vão comer espaço aqui na frente. Então vai no habitáculo do carro. Esse é o ponto do packaging. Segundo ponto do packaging, por exemplo, o T-Cross é um exemplo incrível. Ele tem 2,65 de entre-eixos. É um dos maiores entre-eixos da categoria. Mas ele tem um porta-malas inferior a 400 litros. Não faz sentido nenhum. A Jetta Variant mesmo, ela tem 2,57 ou 2,59 de entre-eixos. Mas ela tem um porta-malas de mais de 500 litros. E isso sem a tampa do bagagito, né? Se você tirar aquela tampa, puta vida, 700 litros pra fácil. Muito fácil. E é um carro seguro. Um carro que tem 6 airbags, controle de estabilidade, tração. Sabe, por um lado, a gente tem que os carros evoluíram muito em questão de segurança. Então, por exemplo, o T-Cross mesmo, o T-Cross de outros players, né? O Tracker, eles usam conceitos fabris que hoje nunca tiveram na indústria. Por exemplo, um conceito chamado Tailor Rolled Blank, que você tem chapas, uma mesma chapa com espessura variável, em questão de ultra alta resistência. Então, é um carro leve, é um carro seguro, e é um carro que ele é fácil de reparar, né? Ao contrário, por exemplo, de um Jetta, que é um carro mais pesado, chapas que elas não têm esse conceito, não tem solda laser aqui no teto, ou tem, eu não lembro agora, preciso ver de novo. Mas você tem esses pontos, você tem um capô gigante. Para que esse capô gigante? Mas isso é mais uma lamoriação minha, né? Eu faço uma crítica muito específica nesse sentido e não só para o T-Cross, né? E outras críticas do T-Cross. Então, por exemplo, os painéis de acabamento. Tem alguns casos de reclame aqui que o painel aqui acaba rachando. Mesma coisa do Virtus, maçanetas também trincando. Teto solar, para quem tem teto solar, o forro do teto solar solta, o forro do teto solar faz muito barulho. Os drenos entupindo com menos de 30 mil quilômetros, porque aí eu não sei, gente, eu não vou afirmar de quem que é o problema. Se é dono, se é concessionária, mas tem, né? Eu já tive carro com teto solar, eu tinha uma manutenção, periodicamente eu desentupia os drenos com aquele passa-fio, mas não justifica, né? Então, é isso, sabe? Eu não, particularmente, esses problemas me fazem não querer comprar um SUV no futuro. É o T-Cross o problema? Não. O T-Cross é um sucesso de mercado. O T-Cross em 2022, em novembro, ele está pau a pau com o Tracker em SUVs mais vendidos do mercado. E ele, se eu não me engano, é o Taygo lá fora, né? O Taygo com outra configuração. Ele tem um motor 1.5, tem câmbio DSG, né? Tem outras tecnologias que aqui não tem, simplificadas, né? Mas é um carro que ele está dando show de vendas, ele está dando um banho na concorrência. Então, se você, por projeto, por nível de equipamentos, você está querendo um carro desse, vai fundo. Mas tome cuidado com esses problemas e fique atento. Beleza? Vou ficando por aqui. Curtam esse vídeo, compartilhem e até a próxima. Obrigado!